Fala pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Eu sou Leonardo Castro, advogado tributarista, e hoje a gente vai fazer a nossa primeira live na Semana da Tributação Offshore, desvendando as principais mudanças, os principais mitos e alguns dogmas aqui que a gente tem visto o mercado levantar e esclarecer de uma forma super objetiva e direta as principais dúvidas que você, prestador de serviço, contador, advogado, consultor tributário, administrador de empresa, ou mesmo você, sócio de uma empresa, gestor, tem que saber em relação ao patrimônio que você detém no exterior, seja ele aplicação financeira no exterior ou participação em sociedades offshore lá fora. Essa primeira live, a gente vai focar nas mudanças na legislação, ou seja, na nova Lei 14.754 de 2023 e na Instrução Normativa 2180, que regulamentou a lei, e trazer o novo regime da tributação offshore. Portanto, essa primeira live, a gente vai fazer uma solidificação dos conceitos, das principais mudanças, das inovações, do que pode, do que não pode, do que mudou, para que todo mundo esteja na mesma página e entenda realmente esse novo regime de tributação offshore, ou seja, de tributação de investimentos no exterior, diretamente por aplicações financeiras ou por meio de sociedades controladas no exterior. Bom, primeiramente me apresentar, para quem não me conhece, eu sou advogado, sou contador habilitado em São Paulo, tenho pós-graduação em Direito Tributário Internacional e pós-graduação em Direito Tributário, tenho mestrado e doutorado em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, em Washington, e trabalhei em escritório em Nova York, trabalhei em empresas de auditoria internacional no Brasil, escritórios internacionais aqui também em São Paulo. Sou sócio de escritórios de advocacia em São Paulo, atuo como advogado, como professor de diversas instituições de ensino aqui em São Paulo e pelo Brasil afora, e tenho atualmente 17 livros publicados sobre direito tributário, na sua grande maioria, como coordenador e como coautor, e algumas centenas de artigos publicados no Brasil e no exterior sobre direito tributário, planejamento tributário e tributação internacional. Bom, a nossa primeira live, como eu disse, vamos fazer um panorama geral, e para isso a gente precisa colocar todo mundo na mesma página. Primeiro de tudo, a tributação offshore no Brasil, que a gente vai tratar, é a tributação dos lucros de controladas no exterior e das aplicações financeiras no exterior detidos por pessoa física, e esse é o primeiro ponto de atenção. A tributação de lucro de coligadas e controladas no exterior por pessoa jurídica já existe há algum tempo no Brasil, né? Desde a medida provisória 2158 de 2001, e a gente tem também a tributação na 12973 de 2014, essa tributação já dos lucros auferidos por coligadas e controladas no exterior. A tributação de controladas apenas no exterior por pessoas físicas veio com essa nova legislação. Então a gente tem a Lei 14.754 trazendo pela primeira vez na história do Brasil uma lei vigente, válida e eficaz, tributando lucros de controladas offshore e das aplicações no exterior diretamente, ou seja, numa nova modalidade que antes não existia. Muito bem. Como é que a gente vai tratar aqui na nossa primeira live? A gente vai fazer a segmentação. Então, tem dois grandes campos de tributação na nova lei. A tributação de controladas no exterior, detidas por pessoa física, e a tributação de aplicações financeiras do exterior, detidas por pessoa física. Vamos começar pelas aplicações financeiras. Primeiro de tudo, a nova lei trouxe um conceito muito amplo de aplicação financeira, um conceito que foge, inclusive, à definição regulatória de mercado financeiro propriamente dito, de capitais. Então, a ideia aqui foi buscar um conceito, entre aspas, tributário das aplicações financeiras para os fins desta lei, para fins da tributação que veio com a Lei 14.754. Conceito amplo de aplicação financeira, portanto, inclui, por exemplo, a pólice de seguro, que é uma coisa que inicialmente poderia ser questionada, mas a lei teve essa equiparação, operações de crédito, mútuos, empréstimos, e participações societárias, exceto as consideradas participações incontroladas, porque as participações incontroladas vão ser tributadas da forma da tributação do lucro das controladas no exterior e não das aplicações financeiras.
Então, as participações societárias aqui são aquelas consideradas as participações em coligadas, ou seja, empresas que você não detém controle e detém uma participação diminuta que não seja influência na tomada de decisões da gestão da empresa ou que não tenha, obviamente, a gestão do conselho de administração dessa sociedade em relação à participação societária. Para vocês terem uma ideia, a redação das aplicações financeiras no exterior, entendidas como escopo da lei que trata da tributação offshore, nesse sentido, é extremamente ampla e exemplificativa, portanto, não é taxativa. Ela começa assim: aplicações financeiras no exterior, quaisquer operações financeiras fora do país, incluídos de forma exemplificativa, e aí, obviamente, comportam outros exemplos que não esses. Não é taxativa, não é números clausos, mas é um exemplo das possíveis aplicações financeiras listadas na lei. Depósitos bancários remunerados, certificados de depósitos remunerados, ativos virtuais, depois a gente vai voltar nisso em relação a criptoativos, carteiras digitais, conta corrente com rendimento, cota de fundo de investimento, certificado de investimento, fundos de aposentadoria ou pensão, títulos de renda fixa e variável, operações de crédito, e assim vai. Então, é um conceito muito amplo, com bastante exemplo, mas que, obviamente, ampliou o conceito de aplicações financeiras para específicos da aplicação dessa lei e desse regime. Então, o primeiro é esse: aplicação financeira, um conceito muito amplo, incluindo, por exemplo, a pólice de seguro resgatável, operação de crédito e a própria participação societária em coligada, não incontrolada, que está no outro bloco de tributação da lei. Segunda grande mudança é que essa tributação ela é feita numa alíquota diferenciada, que não existia especificamente na legislação. É uma alíquota flat, uma alíquota única, não é progressiva em relação, e não é regressiva também, como no mercado de capitais para renda fixa no Brasil existe. A gente tem uma alíquota flat de 15%. Então, uma alíquota única de 15%, tanto para os rendimentos, quanto para, entre aspas, os ganhos de capital derivados da aplicação financeira do exterior. Então, se a aplicação financeira te gera ganho de capital ou te gera rendimentos, remuneração, indiferente essa natureza jurídica, porque a aplicação financeira, o que ela gerar de acréscimo patrimonial, será tributada a 15%, independentemente se é juros, se é dividendo ou se é ganho de capital da aplicação financeira. Terceiro ponto importante: o recolhimento e apuração desse imposto de renda é feito de forma anual, na declaração de ajuste anual, na chamada DAA, que hoje é entregue em 31 de maio deste ano. Pode ser que ano que vem esteja um prazo prorrogado, diminuto, etc., mas antigamente era em abril, agora em maio dos anos calendários. Então, o que acontece? Essa apuração ela é feita no decorrer do ano, o que você ganhou de aplicação financeira no decorrer do ano calendário, vigente, válido e eficaz a partir de 2024, então vale para esse ano, para entregar na declaração de ajuste do ano que vem. Então, esse ano, 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, é que a gente vai fazer a apuração das aplicações financeiras no exterior para verificar essa tributação de 15% sobre os acréscimos patrimoniais por elas produzidas no decorrer desses 12 meses. E no final a gente vai ter um saldo. O que ganhou, o que perdeu no mês tal, vai somando tudo isso. Isso você vai guardar, porque no ano seguinte, em maio do ano seguinte, quando você for entregar a declaração de ajuste, aí sim você vai pegar aquele saldo de positivo, obviamente, e vai recolher o imposto de 15% naquele momento por meio de uma guia DARF, e aí sim fazer o pagamento único no ano seguinte. O regime anterior não era assim, como a gente vai fazer o comparativo já já. Quarto ponto importante para tratar aqui: a apuração desse ganho de capital, desse rendimento, que aqui a gente vai chamar rendimentos decorrentes de aplicações financeiras do exterior, ele é apurado em reais. Portanto, ele independe se o investimento foi feito originalmente em moeda estrangeira, dólar, euro no exterior, ou se ele foi feito originalmente em reais. Uma coisa que existia antes, na chamada Lei Armínio, né, em relação a uma medida provisória que trouxe a isenção das aplicações financeiras, as aplicações do exterior feitas originalmente em moeda estrangeira, que não tinham a variação cambial na sua tributação, na base tributável. Então aqui é um pouco mais técnico, a gente vai tentar trazer isso, sobretudo na próxima live e na última live de perguntas e respostas, mas é importante saber que a legislação brasileira, antes da alteração da Lei 14.754, trazia uma isenção de variação de cambial sobre os ganhos quando
o investimento fosse originalmente feito em moeda estrangeira versus o que foi originalmente feito em reais. Então, o investimento feito originalmente em reais, quando você manda dinheiro para fora, essa variação cambial em relação ao dólar contra o real, ela era tributável. Enquanto que se você recebesse, por exemplo, um pagamento no exterior de um fornecedor, se você recebesse uma herança no exterior, se você recebesse um salário, um split payment, parte no Brasil, parte no exterior, aquele dinheiro recebido no exterior que você aplicasse, como era originalmente em moeda estrangeira, a variação cambial daquele investimento, ela não era tributável no Brasil, e sim apurada em dólares, só o acréscimo em dólar era tributado quando você liquidasse essa aplicação, quando você recebesse pelo regime de caixa, essa disponibilidade econômica do rendimento, e aí sim você fechava o câmbio na data da baixa, da liquidação ou da alienação do investimento, da amortização, se fosse, por exemplo, um fundo de investimento. Isso agora, a partir de 2014, não tem, com exceção da atualização dos bens a 8%, que é uma coisa que a gente vai falar sobre tudo amanhã, mas hoje, em 2024, a gente não tem mais essa distinção entre moeda estrangeira originalmente e moeda aplicada originalmente em reais. Isso foi revogado, salvo para quem fizer a opção da atualização de valor de mercado dos investimentos no exterior ou da participação societária de controlado no exterior e recolheu 8% de imposto, que vai ser objeto da live 2 amanhã, no mesmo horário, 20 horas, aqui no nosso canal. Um ponto muito importante e louvável da legislação é a possibilidade de compensação dos prejuízos. Então, as aplicações financeiras que você faz no exterior, às vezes você ganha numa aplicação, às vezes você perde, obviamente, como funciona o mercado de capitais e o mercado financeiro. Então, se você tem uma aplicação que te rendeu mais 10 e outra aplicação, outro investimento que te deu menos 4 com mais 10 dá mais 6. Então, você pode compensar a perda dos investimentos e tributar somente o líquido, né? O que efetivamente você auferiu depois da compensação entre lucros e perdas no final do ano calendário, lembrando que você recolhe e paga esse imposto só no ano seguinte, no momento da declaração de ajuste anual. Então, essa compensação de perdas é uma coisa louvável, uma coisa importante, que também não existia antes da nova legislação. Bom, esse introito das aplicações financeiras, ele é importante e para quem não está familiarizado, ele pode parecer um pouco complexo, e é. Pessoal, aqui uma coisa muito importante. A lei que trouxe a tributação offshore das pessoas físicas e essa mudança do status da tributação das pessoas físicas de aplicações financeiras no exterior, ela não é uma lei simples. Ela não é uma lei fácil de entender. Não é intuitivo. Você que não trabalha com isso, ou que não tem conhecimento específico em direito tributário, consultoria tributária ou tributação internacional, não vai ser fácil você ler. Nós temos aqui colegas, profissionais de controladoria, consultoria tributária, advogados, contadores, administradores, economistas, e estudantes, inclusive, de direito tributário, que não conseguem entender todos os conceitos. E isso é normal. É uma lei muito técnica, é um tema extremamente complexo, é uma linguagem que não é uma linguagem coloquial, é uma linguagem jurídica, que traz termos e conceitos interligados que são extremamente complexos. Então, a ideia aqui é, dentro da complexidade, trazer o máximo de informação. Mas vejam, não vai ser uma coisa simples, e não é para ser. Afinal de contas, essa tributação vem de operações complexas com o exterior e de conceitos, como eu disse, muito técnicos. Mas a gente vai tentar, claro, dentro do possível, deixar isso mais palatável para todos que tenham interesse no tema, ainda que você não atue com direito tributário ou que você queira atuar com direito tributário. E para quem atuar, certamente, assistindo as 3 lives hoje, amanhã e na quarta-feira, sempre às 20 horas, você vai ter, com as 3 lives, um conhecimento, acredito eu, suficiente para pelo menos ter uma tomada de decisão mais informada em relação à sua declaração de imposto de renda, que vence na sexta-feira, dia 31, ou em relação à assessoria para fazer o imposto de renda dos seus clientes, dos seus amigos e familiares. Bom, conceito amplo de aplicação financeira. Exemplificativo, já ficou claro aqui, tá? Então, Leonardo, tem uma operação, uma aplicação financeira que eu estou fazendo que não entra lá, não é renda fixa, específico, título de renda fixa, ação, fundo de investimento, é uma operação híbrida, etc., estruturada. Lembra, é exemplificativo o conceito de aplicação
financeira no exterior é exemplificativo. Muito provavelmente, se você está investindo no exterior, direto na pessoa física, está tendo uma remuneração, um rendimento com isso, muito provavelmente vai entrar na aplicação financeira. Temos algumas exceções, como o caso dos criptoativos, mas que a gente vai falar, mas num primeiro momento, a ideia é que entre. Temos, claro, exceções e discussões jurídicas, como sempre. A alíquota aplicável, como eu disse, 15%, não depende da natureza jurídica, se é rendimento financeiro, se vem de juros, se é de dividendo, se é ganho de capital, etc. E, novamente, a apuração ela é anual, fecha o ano calendário, 2014 inteiro, 2015 inteiro, 2016 inteiro, faz a apuração de ganhos e perdas, vê o valor líquido e, em maio do ano seguinte, ou quando for o prazo máximo para entrega da declaração de ajuste anual no ano seguinte a um ano de exercício, você vai aí sim pagar aquele imposto pela guia DARF e recolher esse tributo de 15% sobre o líquido para efetivamente matar a sua obrigação tributária principal, ou seja, quitar o imposto devido para o governo federal. Bom, um ponto importante aqui. Quando a gente fala de tributação de aplicação financeira de pessoa física, nós temos o regime de caixa como regime rei. Então é muito comum, em conversas de corredor, as pessoas falarem: ah, pessoa física tributa pelo caixa, não pela competência. Então o regime de caixa basicamente diz que a tributação é feita quando você tem a disponibilidade econômica da renda, ou seja, quando você efetivamente recebe ou tem a disponibilidade, tem o acesso ao dinheiro, à grana financeira. Enquanto que o regime de competência, conceito contábil, ele se relaciona com a disponibilidade econômica da renda para fins jurídicos, ou seja, quando você tem a disponibilidade, ainda que não em caixa, mas já teve uma obrigação incorrida e, portanto, você tem um acréscimo patrimonial, aquilo está dentro do seu patrimônio, ainda que você não tenha a liquidez, não tenha o direito. Não tem o dinheiro, perdão, mas tem o direito sobre isso. Ou seja, você pode executar aquele devedor que já está em mora, que está inadimplente, você deixou ele em mora e, portanto, você já sabe que aquela dívida pertence ao seu patrimônio, que basta executá-la que você vai ter acesso financeiro ao dinheiro, mas aquela dívida já está vencida e, portanto, você pode até terceirizar, ceder essa dívida para alguém, fazer uma securitização de recebíveis, porque aquele direito já é seu. Então, esse é o regime de competência, basicamente, que se relaciona com a disponibilidade jurídica. No direito, a gente trabalha com disponibilidade jurídica e econômica, e na contabilidade com regime de caixa e competência. São conceitos parecidos, eles têm uma interseção, mas eles não são sinônimos, não são idênticos. Tá? Então aqui eu estava descrevendo a disponibilidade econômica e jurídica, que é o que interessa para nós aqui no direito tributário, na consultoria tributária, no planejamento tributário e, obviamente, na tributação aqui da lei de offshore. É claro que o regime de caixa, ele é mais palatável, ele é mais fácil da gente entender. Então, os rendimentos de aplicações financeiras no exterior, feitos diretamente pela pessoa física, eles serão tributados pelo regime de caixa. E o regime de caixa aqui está vinculado, interrelacionado com a disponibilidade econômica da renda, ou seja, eles vão ser tributados quando auferidos, ou seja, quando efetivamente percebidos ou, entre aspas, realizados pela pessoa física. Ou seja, ele tem que ter o percebimento ou a realização daquele valor. Não basta simplesmente o regime de competência ou a disponibilidade jurídica, ou seja, não basta ter a possibilidade, o vencimento da obrigação para isso, você tem que realizar, ou seja, trocar o seu investimento por dinheiro ou equivalente em dinheiro, e nesse momento você percebe aqueles rendimentos no seu patrimônio e aí você vai ser tributado. Essa é a regra de ouro da tributação das pessoas físicas em relação a investimentos de aplicações financeiras no exterior. De novo, a apuração é em reais, ou seja, eu fecho o câmbio em relação ao meu custo de investimento e ao meu valor quando eu liquido, baixo, alieno, resgato, amortizo aquele investimento na data de fechamento, na data da ocorrência desse evento. Eu vejo o câmbio do dia, por exemplo, dólar para real, vejo o meu custo de investimento lá atrás, quando eu mandei o real que fechou em dólar, e essa diferença, que tem obviamente variação cambial, porque o dólar oscilou, o dólar não é mais o valor de hoje, como era o valor de ontem, ou de um ano atrás, etc. E então essa variação cambial é tributada sim como renda. Então discussões sobre variação cambial estar isenta, elas não existem mais, foi revogada a isenção que tratava de investimentos originalmente em reais, originalmente em dólares. Agora qualquer investimento feito a partir de 1º de janeiro de 2024, auferido no exterior, a variação cambial está sim embutida nessa tributação de 15% para fins de imposto de renda.
Um ponto importante, muita gente perguntando, muita gente preocupada, temos muitas pessoas físicas que têm conta no exterior. Conta em bancos no exterior, bancos desses comerciais, porque moraram nos Estados Unidos, trabalharam nos Estados Unidos ou abriram conta quando foram viajar e tem lá 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 dólares, às vezes parado na conta, sem estar aplicado. Bom, primeiro, é importante saber que essa conta, se ela não for remunerada, ou seja, for o que a gente chama de checking account. Então, no banco americano, por exemplo, ou no banco inglês, ou no banco que você tiver que tenha o idioma inglês na parte documental, você tem a possibilidade de ter a checking account e a possibilidade de ter a savings account. Além de, obviamente, você aplicar em produtos do banco, renda fixa, renda variável, fundos, ações, instrumentos híbridos, etc. A sua checking account é a sua conta corrente. Essa não é remunerada, ela tem 0 de retorno. A sua savings account, ela pode ter um juros baixíssimo. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele tende a ser muito pequeno. Mas ele existe. Então, que ele seja, por exemplo, 0,5% ao ano. É muito baixo, né? Pois é, mas 0,5 ao ano é uma remuneração. Ah, mas eu perco pela inflação. A conta não tem a ver com a inflação, tem a ver se aquela conta tem alguma remuneração de juros. E se tem uma remuneração de 1% ao ano, de 0,5% ao ano, é uma conta de investimento, mesmo que ela não seja um investimento dos títulos específicos do banco, no acesso a uma conta de private wealth, por exemplo. Então, se o teu dinheiro está numa savings account, aquela conta bancária, conta corrente, que você saca e faz pagamentos, mas que não está rendendo absolutamente nada, aí você tem o que a gente chama de conta corrente sem remuneração, conta corrente não remunerada. Essa conta corrente parada, eu não tenho variação cambial de R, ou seja, se eu tenho 100 mil dólares há um ano atrás e continua 100 mil dólares hoje, e o câmbio, por exemplo, há um ano era 4 e hoje é 5 dólares, teoricamente, se eu mandar esses 100 mil dólares de novo para o Brasil, se eu resgatar esse dinheiro que está na minha conta corrente lá, se eu transferir da conta americana para uma conta de um banco brasileiro, vai vir 100 mil fechando, a 5 vai vir 500. Só que lá atrás, quando eu recebi esse dinheiro, porque eu prestei um serviço, porque um fornecedor me pagou, porque eu recebi uma herança no exterior, não interessa, aquele dinheiro, quando recebido, o câmbio era 1 para 4, era 400. E eu estou recebendo 500. Essa variação cambial não é tributada, porque isso não é rendimento. Foi a variação do capital. Capital esse como se fosse um capital inicial. O capital que está na conta bancária, ele não tem remuneração, portanto, ele não entra no conceito de aplicação financeira no exterior. Então, essa conta na checking account, parada, sem remuneração, não interessa o valor dos juros, 0 de juros, ela não tem variação cambial se você retornar esse dinheiro total ou parcialmente. Eu posso trazer 50 mil dólares, depois mais 20, não interessa. Isso não tem variação cambial, isso não é tributado pelos 15%. É como se estivesse, entre aspas, isento. Tá? Isso é muito importante. Outros rendimentos no exterior, como aluguéis, salários e ganho de capital, eles não são aplicações financeiras. Então, quando eu falei aqui, o conceito de aplicação financeira ele é muito amplo, ele abrange quase tudo que é a aplicação financeira, é óbvio. Então, por exemplo, você tem um imóvel aqui no Brasil e você está alocando para um não residente. E o não residente está fazendo um pagamento da conta lá do exterior para você. Então, o dinheiro vem do exterior e bate na sua conta. O que acontece? É uma fonte no exterior te pagando e você é residente no Brasil. Esse montante que você está recebendo de uma foreign source, que a gente chama de uma fonte no exterior, antigamente sempre foi assim, mas continua sendo para fins dessa tributação do chamado carnê-leão. É um rendimento que se recebe do exterior, você vai pagar 27,5% progressivo, como se fosse um salário, né, de 0 a 27,5%, e você vai ter que fazer o carnê-leão no mês seguinte ao do recebimento, recolher voluntariamente esse DARF. Não vai ser no ano seguinte uma vez só. Então, se todo mês você receber aquela remuneração, aquele aluguel do exterior, do imóvel que você está alocando, você todo mês vai ter que fechar o câmbio e no mês seguinte recolher, no final do mês seguinte, recolher o IR de até 27,5% sobre esse montante. Isso serve para aluguel, isso serve para salário no exterior. Às vezes o executivo veio morar no Brasil, veio residir no Brasil e recebe parte no exterior, parte no Brasil. Às vezes você está trabalhando por uma empresa multinacional e recebe parte do salário no Brasil e parte do salário pagamento no exterior, da empresa no exterior, dessa multinacional francesa, alemã, inglesa, que paga parte do salário lá e manda parte do salário para cá, para o Brasil. Essa parte do salário que a fonte
estrangeira está pagando para você, seja no exterior ou seja aqui, você tem que recolher 27,5% progressivo, porque também é carnê-leão. Então, mas Leonardo, a empresa francesa pagou na minha conta na França, não pagou na minha conta no Brasil. Não interessa onde está a conta. Você é residente do Brasil, recebeu de uma fonte estrangeira, vai ter que fechar câmbio, mesmo com dinheiro lá na conta francesa, de 27,5%, com o câmbio do momento do recebimento, recolhe até 27,5%, no mês seguinte ao do recebimento, faz a DARF e paga esse montante. E se pagar no Brasil, mesma coisa. Empresa francesa transferiu o seu salário para o Brasil, só que a empresa francesa é seu empregador, você vai fechar 27,5% desse montante, fechando o câmbio do momento do recebimento, em euro para real, e no mês seguinte ao do recebimento, o último dia útil do mês seguinte ao recebimento, recolher essa DARF, porque esse é carnê-leão, isso tem que ser pago desta forma, tá? Então, aluguel de fonte estrangeira, salário de fonte estrangeira continuam no carnê-leão 27,5%, não é 15%, e não é uma vez por ano no ano seguinte, é no mesmo ano, no mês seguinte ao do recebimento. E uma outra exceção é o ganho de capital. Ganho de capital no caso de alienação ou liquidação da sua participação societária no exterior, nessa controlada. Então, se você tem uma controlada no exterior, ou seja, você tem uma sociedade que você tem, no nosso exemplo, 100% das ações, 90% das ações, ou você tem a gestão dessa empresa, portanto, você controla, do ponto de vista político e financeiro, as decisões da empresa, que você constituiu no exterior, seja com a sua esposa, com seus filhos, ou a sua própria empresa que você detém 100% no exterior, pode ser uma LLC nos Estados Unidos, pode ser uma Limited em BVI, em Caimã, pode ser uma Limited Liability Partnership, uma LLP na Inglaterra, tanto faz, se você tem 100% ou tem controle, o que vai acontecer? Quando você alienar, vender essa empresa para alguém, ou se você liquidar, acabar com essa empresa para trazer o montante do capital aplicado, já que você é o sócio, isso é tributado como ganho de capital, não é tributado como aplicação financeira. E ganho de capital é de 15% a 22,5% progressivo, 15% para ganhos de capital de até 5 milhões de reais e 22,5% acima de ganho de capital de 30 milhões de reais. Você aí paga um ganho de capital se você vender a participação na controlada ou se você liquidar total ou parcialmente a controlada, inclusive com redução de capital total ou proporcional. Então, aluguéis no exterior, de fonte no exterior, salário de fonte no exterior e ganho de capital de alienação ou liquidação ou redução de capital de participação societária incontrolada no exterior não estão sujeitos à tributação dos 15% flat. Nos dois primeiros casos, 27,5% carnê-leão, mês seguinte, e no caso do ganho de capital, no momento que você alienar, você tem que fechar esse câmbio, apurar o ganho de capital progressivo de 15% a 22,5%, também em relação ao mês seguinte que isso ocorrer. Então essas são as exceções em relação à alíquota de 15% flat que a gente tem na nova legislação. Bom, estamos falando aqui bastante dessa tributação offshore. E por falar em tributação offshore, é bom fazer um disclaimer aqui, um aviso para todos vocês. Essa nova legislação trouxe muitas discussões. E eu tive a oportunidade de coordenar um livro em 2 volumes sobre a tributação offshore. É um livro que trouxe artigos dos maiores especialistas do mercado, de bancos de investimento, assets, escritórios de advocacia, empresas de consultoria e auditoria, tratando dos principais temas das inovações trazidas pela Lei 14.754 de 2023, já atualizado pela Instrução Normativa, a 2180. Ou seja, são 64 artigos num livro de 2 volumes, com quase 100 autores e coautores escrevendo sobre os principais temas que a lei de offshore trouxe, tanto nas aplicações financeiras, quanto na tributação de participação em controladas offshore, quanto na questão também dos fundos de investimento, que também teve uma alteração em relação a essa tributação na legislação. Então eu sou um dos coautores do livro, junto com esses quase 100, e sou um dos coordenadores dessa obra, que teve um prefácio maravilhoso do professor titular da USP, da Universidade de São Paulo, Heleno Torres, que foi meu professor, e a apresentação do secretário especial da reforma tributária, Daniel Lória, que está tocando justamente a reforma tributária junto ao governo e que, inclusive, foi o precursor, foi o principal expoente dessa alteração de legislação que levou à caracterização e à publicação da Lei 14.754 de 2023. Então, um livro extremamente complexo, completo, um livro que traz todos esses temas que a gente está falando, conceito de aplicação financeira, a questão dos seguros resgatáveis,
questão envolvendo a contabilização dos investimentos no exterior, a apuração de perdas, escolha pela transparência ou opacidade da sociedade, redução de capital, operações de flipagem, fundos exclusivos, fundos detidos por não residente, fundos detidos por paraíso fiscal, trusts e a sua aplicação no Brasil, operações de coligadas e controladas e sua comparação com o regime anterior, aplicação de tratados internacionais para evitar a tributação dos lucros das controladas detidas por pessoas físicas, discussões sobre regime de caixa e competência, enfim, muito completo. E é importante que, se você tem interesse no tema, seja para você aprender, para o seu negócio, para a sua empresa, para os seus investimentos, ou se você é um prestador de serviço, se você é um advogado, contador, consultor tributário, administrador economista e trabalha nessa seara, é um livro que eu acho importante, surgiu como verdadeiro manual sobre o tema, e está muito completo e de muita qualidade. Eu recomendo que você dê uma olhada e procure aí. O nome do livro chama Nova Tributação de Investimentos Offshore e de Fundos de Investimento, Teoria e Prática da Lei 14.754 de 2023. A editora é a Quartier Latam e o ano de publicação, claro, é esse ano de 2024, pronto inclusive para servir de manual para você preencher a sua declaração de ajuste anual, porque ainda dá tempo. Muito bem. E a gente tem aqui um vídeo mostrando esse evento, né? O evento do lançamento do livro, né, Léo? Temos um vídeo super completo tratando do lançamento do livro, aliás, um sucesso, por sinal. Vamos rodar aqui, pessoal. O evento de hoje está reunindo os maiores advogados tributaristas do Brasil. Estamos aqui prestigiando o evento de lançamento do livro Nova Tributação de Investimentos Offshore de Fundos de Investimento. É uma grande iniciativa de 3 craques, Leonardo Castro, Ana Manguilô e também o irmão Notaroberto. É um belo lançamento, excelente iniciativa, excelentes professores. Eu conheço o Leonardo há quase 15 anos, ele tem sido um enorme amigo. Essa obra com certeza vai ser de grande importância para o meu crescimento. A gente está muito feliz com o lançamento na noite de hoje, um sucesso. Foi um prazer escrever o livro em coautoria com tantos autores importantes, tanta gente bacana. Parabenizo os coordenadores por terem organizado tão prontamente, né, logo após o lançamento aí, a edição da lei. O livro vem na hora muito oportuna, os temas são muito interessantes, conseguiram agregar os grandes especialistas do tema. Muito obrigada a Quartier Latam e ao Léo pela organização. Vocês estão de parabéns. Bom, é isso aí, pessoal. Esse é um pouquinho do conteúdo do livro e do dia do lançamento. Vamos voltar aqui para a nossa live e vamos terminar falando aqui das aplicações financeiras em relação à compensação de perdas, que foi uma coisa muito importante que veio nessa nova legislação. Basicamente o seguinte: as aplicações financeiras feitas pelas pessoas físicas no exterior, se você tiver perda no decorrer do ano calendário, você vai compensar com seus ganhos e só tributar o valor líquido a 15% no final do ano, recolhendo no ano seguinte na declaração de ajuste, como falamos. No caso das perdas superarem os ganhos, ou seja, você teve mais perda, menos 10 e 4 de ganho, então ficou menos 6 no ano, essas perdas adicionais, o menos 6, elas não vão ser perdidas. Elas podem ser compensadas com lucros e dividendos das entidades controladas no exterior, das chamadas offshores. Se você tiver participação em offshore controlada e tiver lucro, você pode compensar essa perda da aplicação financeira com lucro da offshore, desde que seja no mesmo ano, no mesmo período de apuração, ou seja, 2024 com 2024. Ou seja, as perdas diretas das aplicações financeiras das pessoas físicas, que você aplica diretamente num fundo no exterior, que você aplica diretamente numa renda fixa no exterior, num bond, num treasury bond, ela vai poder, se você perdeu aqui, essas aplicações normalmente tendem a dar um resultado positivo. Mas se você comprou na física ações da Apple, do Google, e perdeu, você pode utilizar essa perda incorrida no ano, no mesmo ano calendário, para compensar com as perdas chamadas indiretas que você teve por meio da sua offshore que aplicava em outras aplicações, né? Ou às vezes nas mesmas aplicações, mas pelo offshore teve ganho porque você fez um hedge, porque você escolheu outro tipo de ações, outro tipo de pool de investimento. Bom, se você fechar o ano, exemplo 2024, e ainda assim tiver perdas, depois de compensar com os lucros eventuais de controladas no exterior, essas perdas elas vão ser
compensadas com rendimentos de períodos posteriores, ou seja, serão carregadas para os anos seguintes. Vai ser guardada essa perda e você leva para o futuro no ano seguinte para, se você tiver lucro, você queimar com essa perda. Mais ou menos como funciona com as sociedades brasileiras, né, que têm prejuízo fiscal e levam esse prejuízo fiscal, carregam para anos posteriores. Afinal de contas, é uma atividade contínua que está acontecendo. Não faz sentido no ano, se você teve perda, arcar com a perda, e no ano seguinte, no 1º de janeiro, você teve ganho, tributar o ganho quando em 31/12 do ano anterior você teve perda. Imagina, você fechou 31 de dezembro de 2024 com menos 10, aí em 1º de janeiro você faz uma operação e ganha mais 15. Ou seja, o menos 10 você perdeu, essa não pode usar, e o mais 15 você tributa na cabeça. O mais 15 de lucro com 15%, não seria justo pela diferença de 24 horas de um ano calendário para o outro. Então você leva aquela perda de menos 10 de 31 de dezembro e offseta, né, compensa com lucro de mais 15 naquele momento. Então naquele 1º de janeiro você só iria tributar, se fosse só aquilo no ano inteiro, mais 15 com menos 10 do ano anterior, mais 5 que seria tributado a 15%, tá? Então isso também foi louvável da nova legislação, esse chamado carry forward, que a gente chama em inglês, dos prejuízos, das perdas incorridas pela pessoa física. E esse prazo ele é indeterminado, ele não é limitado a 1, 2, 5 anos, você vai levando até queimar, até continuar operando, obviamente, no mercado financeiro no exterior. Bom, temos também uma discussão aqui em relação à possibilidade de utilizar o imposto pago no exterior, o imposto de renda pago no exterior, para compensar com o IR no Brasil. Ora, o IR no Brasil, o imposto de renda no Brasil, ele é de 15%, como estamos dizendo, em relação a aplicações financeiras no exterior. Algumas aplicações financeiras vão pagar imposto de renda no exterior. E quando esse imposto de renda no exterior for recolhido, isso pode ser compensado com o que você deve de 15% no Brasil. Então você não paga 2 vezes. Então essa mania ou essa lenda urbana de que eu aplico no exterior e pago 2 vezes imposto, isso pode acontecer, mas na maioria dos casos não vai acontecer. Por quê? Porque para você compensar o imposto que foi pago no exterior, por exemplo, numa aplicação nos Estados Unidos, numa aplicação na Holanda, numa aplicação em Luxemburgo, se houve essa tributação, porque pode estar isento, pode ser não tributável, mas se houve essa tributação de imposto de renda naquele acréscimo patrimônio, naquela renda que aquela aplicação financeira produziu, aquele imposto que você pagou lá, por exemplo, 10, você vai poder usar contra os 15% aqui. E como é que você pode usar isso? Quando você pode usar isso? Em 2 condições, basicamente. Primeira delas, quando você tem um acordo de bitributação, acordo contra a bitributação internacional entre os países. Brasil e Luxemburgo tem acordo, Brasil e Holanda tem acordo, Brasil e Estados Unidos não tem acordo, Brasil e Inglaterra não tem acordo ainda, tá? Acordo, digo, vigente, válido e eficaz, publicado o decreto presidencial e vigente na legislação. Isso ainda não tem com os Estados Unidos nem com a Inglaterra. Apesar da Inglaterra já estamos com um documento assinado para fins internacionais. Também ainda não temos publicado com alguns países importantes internacionalmente, mas basicamente os principais são Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Não existe acordo de bitributação. No Brasil tem hoje 38 acordos celebrados e vigentes, a maioria dos países nós estamos cobertos. Leonardo, então se não tem acordo de bitributação, eu não posso compensar na pessoa física, né? Porque isso é pessoa física. Bom, não pode, desde que não havendo acordo de bitributação, tem a segunda opção. A segunda opção é quando você tem uma reciprocidade entre os 2 países, ou seja, quando há um ato declaratório da Receita Federal reconhecendo a reciprocidade de tratamento dos países, ou seja, a Inglaterra tem reciprocidade com o Brasil, significa que o que é pago na Inglaterra, o Brasil dá crédito, deixa compensar, o que é pago no Brasil, quando o investidor inglês investe no Brasil, é utilizado na Inglaterra, a Inglaterra deixa compensar. Essa reciprocidade de tratamento existe com os Estados Unidos, existe com a Alemanha, existe com a Inglaterra. Então, esses 3 países que nós não temos acordo de bitributação, existe a reciprocidade. Então, o imposto que é pago, se você investir nesses 3 países, se tiver tributação de imposto de renda sobre aplicação financeira, você vai utilizar aquele imposto lá contra o imposto aqui e vai diminuir os 15% aqui até o limite de 0. É claro que se tiver uma tributação, por exemplo, de 30% nos Estados Unidos, se cair naquela tributação que a gente chama de FDAP Income americano, 30% lá, você usa o crédito 30% aqui. Só que aqui só é tributado 15%. Então, a Receita Federal não vai te dar a diferença dos 30 com 15. Você utiliza o crédito pago no exterior até o limite que é devido no Brasil. No Brasil é devido 15. Então, se você pagou 30 lá,
Você não paga nada aqui, porque 30 é maior que 15, mas ninguém vai te devolver mais. Não tem restituição de imposto. Isso aqui não é o tax-free que você vai lá na Europa, fica lá no free shop comprando. Essa é outra coisa. O tax-free é tributo sobre consumo, VAT, é tributação do destino, é outra questão. Aqui a gente está falando de imposto de renda de um residente no Brasil aplicando no exterior, tá? Então, se foi tributado a 25% no exterior, você leva o crédito de 25 contra 15, não paga nada, porque 25 é maior que 15. Se foi tributado a 10% do exterior, você traz o crédito de 10, no Brasil tem que pagar 15, 10 menos 5, 10 menos 15, 5. Então você recolhe 5 para o Brasil, tá? Mas se der 0 no Brasil, o negativo você não vai receber, porque a Receita Federal não vai te dar um dinheiro que foi recolhido no exterior. Afinal de contas, o imposto maior foi pago lá fora, aqui você está pagando 15. Tá? Então, isso é um mantra que existe sempre para a questão da tributação internacional. O crédito no exterior nunca pode ser maior do que o imposto cobrado aqui na jurisdição da sua residência, que no caso é o Brasil, e no caso é 15%. Muito bem. Não é permitida a compensação do imposto pago no exterior, o que a gente chama de Foreign Tax Credit, o crédito estrangeiro de imposto de renda, se o imposto for passivo de reembolso, restituição, ressarcimento ou compensação, inclusive temporariamente. Isso aqui é uma questão que alguns países fazem uma apuração provisória, antecipada, uma antecipação da tributação que depois pode não ocorrer. Essa antecipação pode se mostrar uma antecipação indevida e o tributo não ser devido ou o tributo ser reduzido à carga tributária no exterior. Nesses casos, você não pode compensar esse tributo que é restituível ou que vai ser diminuído lá e, se você puder, no máximo, ao que efetivamente foi recolhido e quando efetivamente recolhido. Compensação de imposto exterior é o seguinte, tem que pagar, tem que ter o DARFzinho equivalente lá do país estrangeiro, esse DARFzinho trazido aqui, obviamente, com apostilamento, enfim, com toda a burocracia que tem que ser feito do Foreign Tax Credit, aí você vai poder, obviamente, utilizar, tá? Essa burocracia está sendo cada vez mais reduzida, mas você tem que ter o comprovante de pagamento do imposto lá. Então, não é, ele incidiu lá, mas eu não paguei, porque foi uma antecipação, tem que ver a apuração do período, o período é diferente do período no Brasil, tem uma diferença de timing, né, o chamado timing mismatch, lá é devido depois, aqui é devido antes. Não, é o que efetivamente você recolheu para os cofres do país estrangeiro, efetivamente com aquele guiazinho DARF equivalente deles, né, o guia, o tax receipt, o recibo do pagamento do tributo, esse montante em moeda estrangeira convertido em reais, você vai poder utilizar como crédito aqui no Brasil para offsetar, para compensar com o imposto devido no Brasil de 15%, tá? É basicamente isso. E aí a gente tem alguns pontos interessantes. Eu já vou passar para falar das controladas no exterior, porque a gente falou só de aplicação financeira no exterior, direto para pessoa física. Pessoa física aplicando diretamente no exterior, aplicação financeira. Agora a gente vai falar da pessoa física que tem uma controlada no exterior, uma offshore, que ela tem controle no exterior, e como é que tributa esse negócio. Bom, primeiro de tudo, a alíquota vai ser a mesma, 15%. Então, o lucro de uma controlada no exterior, da sua offshore, e o lucro, ou rendimento positivo gerado pela aplicação financeira, ambos são tributados a 15%. Como é que era o tratamento antes, Leonardo? Antes da Lei 14.754. Antes, era uma tributação na pessoa física progressiva de 27,5%, como é a questão do salário no exterior, como é a questão do aluguel pago por um inquilino no exterior. Aí seria 27,5% antes, progressiva, com carnê-leão, ou seja, tem que recolher no mês seguinte ao do recebimento, fechando o câmbio e recolhendo voluntariamente todo mês que você recebesse aquilo, você pagava os 27,5%. Agora é 15% flat, não é mais 27,5% progressivo, e é só uma vez ao ano que você paga, se apura o ano inteiro, mas só recolhe, não tem que recolher todo mês, só recolhe no ano seguinte, na declaração de ajuste anual. Para o ganho de capital, antigamente era 15% a 22,5%, hoje continua 15% a 22,5%, mas o ganho de capital é mais limitado, é basicamente na liquidação, na redução de capital ou na alienação da participação societária da controlada, porque a coligada está dentro de aplicação financeira o conceito. Então, antigamente, a coligada, se você alienasse a participação societária, e a controlada, se você alienasse a participação societária, vendesse a sua offshore, seja controlada ou coligada, era 15% a 22,5% o ganho, agora é só para alienação de participação ou redução de capital da controlada, 15% a 22,5% como ganho de capital. A coligada, ela não é tributada dessa forma, é tributada 15% flat, porque ela é considerada uma aplicação financeira. Apuração e recolhimento do IR, como já dizemos aqui, antigamente ele era pago no último dia útil do mês seguinte, como carnê-leão,
né, em relação às operações feitas com 27,5%, e agora ele é pago uma vez só no ano seguinte ao do exercício. Então, devido em 2024, vou pagar na declaração de ajuste em maio de 2025, pago uma vez só. A compensação de perdas antes não era possível. Como assim, Leonardo? Antes de 2024, se você tivesse uma perda de aplicação financeira ou um prejuízo da sua offshore, aquilo não era compensado entre si e a aplicação financeira você não guardava a perda, tá? A offshore você guardava se tivesse uma perda para fins contábeis, mas você não contaminava as duas, perda de offshore ou lucro de offshore com perda ou lucro de aplicação financeira, e a aplicação financeira, se você perdesse no investimento, você não guardava isso para fins de imposto de renda brasileiro. Então agora a gente tem a possibilidade de compensação das perdas efetivamente incorridas em aplicações financeiras no exterior, e se elas forem superiores aos ganhos, aos rendimentos, você pode compensar com a participação, os lucros da sua offshore, e se mesmo assim, se tiver um saldo de prejuízo, de perda, você ainda carrega para os anos seguintes, tá? Isso foi uma novidade da lei. E a compensação do imposto pago no exterior, essa não se alterou. Antigamente, se você tivesse uma aplicação financeira no exterior e tivesse imposto a pagar, você utilizava o crédito do imposto pago aqui, efetivamente pago lá, perdão, com o imposto devido aqui. Só que é a mesma questão. Tem que ter reciprocidade de tratamento ou acordo de bitributação entre os países, entre o país de lá com o país de cá, que é o Brasil, né? Então, essa possibilidade da compensação do Foreign Tax Credit no exterior, ela continua igual, não mudou, mas são dois requisitos para pessoa física: reciprocidade de tratamento, que você tem que ver se tem um ato declaratório da Receita Federal, existe para Alemanha, para Inglaterra e para Estados Unidos, ou um acordo de bitributação, que nós temos com 38 países hoje vigentes e eficazes. Pontos importantes: tratamento anterior em relação a ativos virtuais e carteiras digitais. A gente vai falar, talvez na terceira live, na quarta-feira, de um tema muito, muito importante, que é operações com criptoativos. E criptoativos inclui criptomoedas ou outras operações com cripto, NFT, tokens, etc. E a gente vai ver que tem uma discussão muito boa na nova legislação. Mas, no primeiro momento, vamos tratar de ativos virtuais e carteiras digitais, que é o que a nova legislação traz. Antes, isso era tributado como ganho de capital. Você tem um ativo virtual, uma carteira digital, você aliena esse ativo virtual, você compra e vende, você faz trade, você faz permuta, e aí você tem um ganho de capital 15% a 22,5%, era o entendimento da Receita Federal, inclusive para fins da declaração da Receita Federal e da documentação, obrigação acessória da IN 1888 também. Mas agora, com o novo tratamento da legislação nova, da 14754, da lei, nós temos a tributação dos ativos virtuais e carteiras digitais a uma alíquota flat, isolada, única de 15%. Então, não é mais ganho de capital 15% a 22,5%, dependendo do valor do ganho de capital, mas sim 15% em qualquer rendimento produzido pelo ativo virtual e carteira digital. Nós não temos mais a isenção sobre variação cambial de bens de investimentos adquiridos originalmente em moeda estrangeira, que isso já existia, né, na MP, que foi levada na época do governo, que o Armínio Fraga foi responsável por isso, então chamavam coloquialmente de Lei Armínio, mas isso foi revogado. Então, antes eu tinha uma apuração de ganho de capital em moeda estrangeira, e se fosse moeda estrangeira originalmente, era isento da variação de cambial. Agora isso foi revogado pela lei, então eu não tenho mais essa isenção sobre o ganho de variação cambial em investimentos feitos originalmente em moeda estrangeira, lá no exterior. A partir de 1º de janeiro desse ano, isso não existe mais, exceto se você fizer a atualização dos bens a valor de mercado, das aplicações financeiras no exterior ou da participação da controlada no exterior, e apurar e recolher os 8%, que é uma opção que o contribuinte tem, que a gente vai falar na live 2 e também na live 3. Em relação a depósito de conta não remunerada, aquele dinheiro na checking account, na conta corrente parada, essa variação cambial nunca foi tributada anteriormente, como muita gente achava que sim, e hoje, na nova legislação, isso foi mantido, ou seja, também não é tributada, há uma isenção sobre a variação cambial do dinheiro que está parado na sua conta corrente, na sua checking account. Não é savings account. Então, qualquer conta que você tem que produz 0,001% de rendimento, isso é conta remunerada, e isso tem variação cambial de tudo, não só do rendimento, mas do principal também. Então, toma cuidado em relação a isso.
Fundos de investimento, a gente vai focar em outras oportunidades, porque aqui a gente está falando mais da tributação offshore, mas o fundo de investimento, antes os resgates e amortizações eram tributados a 15% a 22,5% como ganho de capital, e hoje são os fundos de investimento no exterior. Se você tem aplicação financeira no fundo do exterior, ou se você tem um fundo exclusivo seu no exterior, muito comum você tem em Luxemburgo, na Holanda, ou mesmo em Bahamas ou nas Ilhas Virgens Britânicas, fundo exclusivo seu, isso é tributado a 15% no momento do resgate, e não mais 15% a 22,5%. Então é 15% flat, e o momento obviamente, se você tiver diretamente isso no momento da disponibilização econômica, ou seja, do regime de caixa, mas se você tiver um fundo que tem aplicações, as aplicações do fundo serão tributadas no fundo como entidade no exterior e assim como lucro dessa controlada, entre aspas, que é o fundo de investimento. Então, muita diferença se você tem um fundo exclusivo seu que aplica ou se você tem direto num fundo de terceiro, num fundo de um banco, de uma gestora. Aí você tem um momento da tributação diferente, mas a alíquota vai ser 15% nos dois casos. E, para finalizar o que a gente está tratando nessa live de hoje, a gente tem que falar um pouquinho do que é uma controlada no exterior, do que é essa sua offshore. Leonardo, a minha controlada é o quê? Eu tenho uma offshore num paraíso fiscal. O que isso influencia? Vamos lá. A entidade controlada no exterior, ela está alcançada pela lei, tributada a 15% lucro dessa controlada no exterior, por dois fatores, né? A gente chama de alcance objetivo, ou elemento subjetivo, e alcance objetivo, ou elemento objetivo. Pelo alcance subjetivo, ou seja, eu tenho que verificar se você, pessoa física residente no Brasil, tem, direto ou indiretamente, ou com outras partes, ou seja, com outras pessoas, parentes, por exemplo, ou outras sociedades, indiretamente, se você tem o famoso controle, né, a definição de controle. Então, se você tem votos, preponderância dos votos, das deliberações sociais, poder de eleger ou destituir os administradores, ou seja, se você manda na sociedade, se você tem esse poder subjetivo de mandar. A outra forma de você ter o alcance subjetivo é se você possui direta ou indiretamente, ou seja, por meio de cônjuges, parentes, amigos, familiares, outras entidades envolvidas, você tem mais de 50% de participação no capital social. Se você tem mais de 50% da participação no capital social, ou equivalente, em relação a isso, você vai ter um conceito de controle. Então, você tem mais de 50% do capital social, ou você tem a ingerência em relação à preponderância de votos, preponderância de deliberações sociais, ou eleição dos administradores, isso é controle. A sua offshore é uma controlada, vai ser tributada a 15% dos lucros produzidos no ano. Então, você vai apurar um balanço naquele ano, fechar 31 de dezembro de 2024, fecha um balanço dessa sociedade, o lucro vai ser tributado a 15% e recolhido em maio do ano seguinte na declaração de ajuste anual como lucro da sua controlada offshore no exterior. E qual que é o alcance objetivo para saber se tem controle? Aí é objetivamente, ou seja, não tenho que fazer essa ponderação. Eu vou direto. Se a sua controlada, ou seja, a sua offshore, está localizada num país que tribute a renda a menos de 17%, chamado paraíso fiscal, ou é beneficiária de um regime fiscal privilegiado. Leonardo, eu não sei o que é paraíso fiscal, eu não sei o que é regime fiscal privilegiado. Entra na Instrução Normativa 1037 de 2010 e no artigo 1º lista taxativamente todas as jurisdições que são paraíso fiscal, e no artigo 2º da IN 1037 de 2010 é listado todos os países, são listados todos os países que são regimes fiscais, que têm regimes fiscais privilegiados. Se você entra no artigo 1º ou no artigo 2º, na jurisdição ou no regime fiscal daquela jurisdição, você sim é uma controlada para fins da legislação e vai ter o lucro tributado em 31 de dezembro a 15%, recolhendo isso no ano seguinte. A outra variável do alcance objetivo é se a sua offshore ela tem uma renda ativa menor que 60%, ou seja, a renda passiva é maior que 60%. Se a sua renda passiva, o rendimento, né, o lucro da sua offshore, 60% ou mais é de receita passiva, ela é uma controlada para fins da legislação e ela vai ter a tributação em 31/12 de 15%, com o recolhimento do tributo em maio do ano seguinte, tá? Então é basicamente saber se você está num paraíso fiscal, num regime fiscal privilegiado, se está, acabou, já era,
vai aplicar a lei. Se você não tiver, mesmo estando num país que não seja regime fiscal privilegiado ou que não seja de tributação favorecida, exemplo, Leonardo, Canadá. Exemplo, Luxemburgo. Essas jurisdições não são regimes fiscais privilegiados nem paraísos fiscais. Mas se a sua sociedade no Canadá ou em Luxemburgo tem renda passiva superior a 60%, 60% ou mais, ela entra nessa questão da tributação automática e no conceito de controlada para fins da legislação offshore. Ou seja, vai ter que tributar 15% no final do ano, mediante a apuração do balanço. Aqui é importante também trazer mais uma questão em relação ao controle, que é o seguinte: Leonardo, entendi, mas eu não sei o que é renda passiva. A legislação trouxe o que é renda passiva. A renda passiva, ela é basicamente um rendimento que não é da atividade operacional de compra e venda de mercadoria, indústria ou prestação de serviço ativa, ou seja, um serviço de consultoria, um serviço de assessoria, um serviço de TI. Então, isso são atividades que geram renda ativa. E o que é renda passiva? Rendimento de royalties, de juros, de dividendo, de participação societária, aluguéis, ganho de capital, aplicações financeiras e intermediação financeira por comissão. Mas tem algumas exceções mesmo assim. Por quê? Os juros, eles são renda passiva, exceto para a instituição financeira, porque a instituição financeira, o objeto social dela envolve a intermediação financeira, envolve juros. Então, ela tem que ser uma receita operacional do banco. Se for juros, aí ela não é passiva, ela é ativa. Os dividendos, regra geral, se você é uma empresa offshore, isso vai ser renda passiva, exceto se os dividendos forem decorrentes de participação de controlados ou coligadas, que a renda ativa delas seja maior que 60%, porque esse dividendo vem de uma atividade operacional ativa e não passiva. Participação societária. Num primeiro momento, transações com participação societária, compra e venda de alienação de participação societária, estão sujeitos a ganho de capital, e ganho de capital é renda passiva, exceto se forem participações de controladas ou coligadas no exterior, cuja renda ativa seja superior a 60%, porque eu estou vendendo participação societária de uma empresa que tem receita operacional não passiva. Mesma coisa, aluguéis. A receita de locação, ela é uma receita passiva, porque você está parado aí locando o imóvel, locando o bem, fazendo um aluguel de maquinário ou de espaço físico, mas o aluguel, para quem é uma entidade que desenvolve incorporação imobiliária ou construção civil, o aluguel é receita originalmente ativa, ou seja, receita operacional de uma construtora ou de uma incorporadora imobiliária. Então, obviamente, isso não é receita passiva, renda passiva para esse tipo de empresa. Então, eu tenho que conciliar o tipo de rendimento com o objeto social, em alguns casos. Tá? O ganho de capital, se eu alienar a participação societária, um ativo de caráter permanente, por mais de 2 anos, que eu detenho mais de 2 anos, isso é considerado renda ativa, não é mais renda passiva. Então, se você tem a sua holding no exterior, a sua offshore, e ela tem investimentos em outras sociedades, mas esses investimentos já passaram de 2 anos que ela detém, quando ela vender e tiver ganho de capital da venda da participação societária, a holding que está vendendo participação societária na investida, ela não tem renda passiva, ela tem renda ativa, porque aquela participação societária teve mais de 2 anos de investimento, isso a legislação considera como renda ativa. Aplicações financeiras, renda passiva sempre, exceto para a instituição financeira, para bancos e assemelhados, a mesma coisa para intermediação financeira. Intermediei uma operação financeira, ganhei uma comissão financeira, se eu sou banco ou instituição financeira assemelhados, fintechs, assets, etc., aí isso não é renda passiva, é renda ativa, porque é do meu próprio objeto social, é minha receita operacional, tá? Mas esses basicamente são os conceitos, e o que é importante aqui falar é o seguinte: tributei o lucro da minha offshore controlada. Paguei os 15% no ano seguinte. Mas eu não distribuí o dividendo. Aí demora 5 anos para distribuir aquele dividendo para mim. Aí eu vou tributar o dividendo de novo? Não. A legislação deixou claro. Tributou o lucro, esse lucro vou fechar o câmbio, vou guardar na minha declaração de imposto de renda num campo específico e eu vou ter um crédito de dividendo a receber em dólar ou em euro, mas que o câmbio vai ser travado. Então, quando ele voltar, se eu tributei lá fora $10 mil de lucro de empresa em 2024, em 2030 distribuir $10 mil, mesmo que os $10 mil em 2024 seja 1 para 5, 50 mil, em 2030 seja 1 para 6, 60 mil, essa diferença cambial
não vai ser tributado. Então, eu vou receber 60 mil e não 50 em reais, mas é 10 mil dólares com 10 mil dólares, era dividendo, guardei lá na minha declaração de imposto de renda o crédito de dividendo a receber, quando fechar o câmbio para cá vai entrar 60 mil reais, mas é um dividendo do exterior que já foi tributado no passado, quando o câmbio era 1 para 5, não 1 para 6, mas não tem tributação nem do dividendo quando chegar, nem da variação cambial sobre dividendo, se ela for, obviamente, positiva, for maior. Então não tem bitributação, tributou o lucro da empresa, não distribui o dividendo, não tem problema. Quando distribuir, não vai tributar de novo e, obviamente, a variação cambial não vai incidir. Isso também é muito importante, tá? Os lucros das coligadas e controladas têm que ser apurados individualmente por cada controlada. Lembra que coligada entra em aplicação financeira, então o lucro da controlada do exterior na tua offshore, ela tem que ser feita por controlada, individualmente, apurada o balanço individual e tributado com base no IFRS, né, na contabilidade internacional, ou se tiver em paraíso fiscal e regime fiscal privilegiado, aí é a contabilidade brasileira, normas contábeis brasileiras, que você vai ter que fazer o ajuste. Essa também é um ponto importante. IFRS, normas contábeis internacionais, e local GAAP, para empresas que estão em não paraíso fiscal e não regime fiscal privilegiado, mas se a sua offshore está no regime fiscal privilegiado ou num paraíso fiscal, aí você tem que aplicar as normas contábeis brasileiras e eventualmente fazer ajustes, sobretudo para outros resultados abrangentes, o que a gente chama de Other Comprehensive Income, e algumas contas de PL e alguns investimentos financeiros também. E para terminar, que a gente já está passando aqui do tempo, a gente tem algumas discussões jurídicas em relação aos seguros resgatáveis, se isso efetivamente deve ser tributado como uma aplicação financeira, e às vezes ele pode ser tributado conforme a lei de uma forma que equipare ele a uma controlada no exterior, como uma entidade. Isso geraria alguns problemas. Essa é uma discussão boa que a gente vai deixar também para perguntas e respostas das outras lives, sobretudo na segunda e na terceira, que a gente vai abrir para um Q&A para falar de seguros resgatáveis, operações com criptoativos, regime de transparência e opacidade também, a gente vai deixar para a próxima. Então, quem está preocupado se vai ser transparente a sua offshore ou se vai ser opaca, a gente vai falar isso amanhã, fazendo aí a declaração de imposto de renda, e também na terceira live, que é na quarta-feira, aí sim, trazendo prós e contras. Devo fazer a transparência para minha entidade? Sim, não. O que eu ganho? Quando eu faço? Como eu faço? Isso também a gente vai falar posteriormente. E os trusts também a gente vai falar na próxima live e também na live 3, porque o trust ele é tributado como se fosse uma controlada no exterior, mas tem algumas peculiaridades em relação ao beneficiário, quem declara, quem tributa e em que momento isso é tributável e é declarado na declaração de imposto de renda. Então, lembrando, amanhã, 8 horas, tá? Terça-feira, a gente vai falar de preenchimento da declaração de imposto de renda com base na nova lei. Como que eu preencho os campos, onde que eu boto o quê, e claro, algumas discussões acessórias até no conceito, para o conceito transpor para a obrigação acessória, já que o conceito da legislação é um conceito que tributa a renda e, portanto, é um conceito de obrigação principal, incidência tributária, mas eu tenho que colocar isso na obrigação acessória, que é a minha declaração de imposto de renda, afinal de contas é a documentação que vai comprovar se isso foi recolhido, apurado e calculado da forma correta. E não se esqueçam que na live 3, na quarta-feira, também às 20 horas, aí sim a gente vai abrir para perguntas e respostas da apuração, do cálculo, da tributação, da incidência, das opções de como declarar o imposto de renda, de tudo. Vai ser o perguntão Q&A da semana offshore. Aí vocês podem entrar, trazer perguntas. É claro que a gente vai ter que conciliar, eventualmente vão ser muitas perguntas de muitas pessoas e de coisas extremamente complexas. Lembrem que essa legislação não é simples. Leonardo, eu não estou entendendo. Calma, vem para a live 2, vem para a live 3, e eu tenho certeza absoluta que depois dessas 3 lives, alguma coisa você vai entender minimamente para fazer o seu imposto de renda ou assessorar imposto de renda de outras pessoas, você vai ter uma base muito boa. Não tenha dúvida disso. E, para quem quer complementar, vai na internet, procura o livro Nova Tributação Offshore de Investimento, de Fundos de Investimentos no Exterior, né? Lei 14754, Teoria e Prática da Quartier Latam 2024, sobre a minha coordenação, Leonardo Castro. Você vai ver lá, junto com outros 2 coautores, grandes colegas, esse livro que vai servir de um verdadeiro manual junto com as lives para você preencher. E, por fim, não se esqueça, segue a gente aqui, segue o nosso canal no YouTube, CastroTax, segue a gente aqui também no Instagram, CastroTax, porque a gente vai continuar falando da tributação offshore, falando de temas tributários, de planejamento, consultoria tributária e, sobretudo, em breve, anunciaremos um curso de tributação
que vai tratar desses temas e outros temas de planejamento tributário, sucessório, enfim, outros temas envolvendo direito tributário, consultoria tributária e planejamento tributário, local e internacional. Fica ligado no Instagram, fica ligado no canal do YouTube CaixoTex para você ter acesso em primeira mão a esses cursos e poder, obviamente, ter conhecimento de qualidade na área tributária.